Você já ouviu falar do termo dissonância ludonarrativa? Bom, se você tá no Twitter, uma vez por ano pelo menos, essa polêmica no mundo dos games aparece, né? Assim como a polêmica do modo easy no Dark Souls. Será que Dark Souls precisa do modo easy? Todo ano a gente debate isso e dissonância ludonarrativa nos videogames não é diferente. Mas diferente da discussão se precisa ter modo easy no Dark Souls ou não, essa discussão eu acho interessante. Então nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouco sobre esse termo, vocês vão conhecer inclusive a origem do termo dissonância ludonarrativa, e eu vou argumentar aqui alguns jogos, inclusive, que fazem bom uso, que não tem dissonância ludonarrativa, e outros jogos que são prejudicados por essa distoância de gameplay e história. Também vamos fazer uma análise aqui mais profunda e tentar aqui discutir se realmente isso atrapalha os videogames ou é só balela. Já no início do vídeo eu peço para você verificar a sua inscrição e não esqueça, se você gostar de conteúdo, deixa um like também. Vamos lá! O termo dissonância ludonarrativa foi usado pela primeira vez aplicado aos videogames por um game designer chamado Clint Hocking, que em 2007 estava escrevendo um texto sobre o BioShock 1, onde ele comparava a história do jogo com as ações que você toma jogando com um personagem. Vamos lá, vamos para a definição aqui. O que é ludonarrativa? Ludonarrativa é um termo que descreve a inter-relação entre jogabilidade, gameplay, o que você faz no jogo, quando você está controlando o bonequinho ali, e a narrativa, a história do jogo. Então, ludonarrativa é a inter-relação dessas duas coisas, o que você faz jogando e a história do jogo que está te contando. Esse termo ele procura representar como a narrativa, como a história do jogo se envolve com o que é lúdico, né? Com o que a gente joga, com o que a gente brinca. Como, por exemplo, se você estiver jogando Super Mario sem saber que ele está salvando a princesa, você não vai entender nada, é só um cara pulando em cima de cogumelo. Não que colocando a princesa ali Mario faça algum sentido, e nem é pra fazer, mas a introdução, mesmo que simples do jogo, onde o Bowser vai lá, rouba a princesa e coloca no castelo, te dá um objetivo, te dá um foco. Você tá passando por aquela fase ali pra poder resgatar a princesa. E o que seria essa dissonância ludonarrativa? Como o nome já diz, é quando a história que o jogo quer te contar não se conecta com o que você tá fazendo dentro do jogo. Vamos lá, tem jogos excelentes que tem esse problema e a gente vai citar aqui. Vou começar com um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, The Last of Us, tanto o 1 quanto o 2. Bom, The Last of Us te conta uma história do mundo pós-apocalíptico, está dominado por zumbis e facções criminosas, e você e uma menininha tem que ir do ponto A ao ponto B, num território que está infestado por perigos, tanto de zumbi quanto de seres humanos. Essa é a história do jogo. Grande parte do que faz The Last of Us especial é a sua história, tá? O jogo brilha pela sua história. O gameplay também é muito refinado e muito bom, mas a sua história é o ponto principal desses dois jogos. E no primeiro jogo, por exemplo, você tá o tempo todo preocupado com a Ellie, preocupado com a menina que você tem que salvar. Só que tira muito, pelo menos, da minha imersão, quero saber a opinião de vocês, quando aparecem dezenas de inimigos toda hora no jogo, e você simplesmente mata todos eles, às vezes com uma facilidade enorme. Isso destoa da história. Principalmente The Last of Us, que tem aquela formulinha, né? Você caminha com a Ellie por um tempo, eles conversam, vai chegar um momento onde provavelmente você vai ter que resolver um puzzle, de fazer ela passar por algum lugar, dar pezinho pra ela subir em algum lugar, abrir uma porta pra você, e depois vai ter a sessão de combate. Quando tem a sessão de combate, me causa um deslocamento completo da história. Por quê? Porque você tá jogando com um cara ali que é tipo Rambo toda hora. Cadê o perigo? Cadê o sentimento de dificuldade que esses caras estão passando se você pode entrar numa sala e matar 30 caras de uma vez só? Isso é uma coisa que a série do The Last of Us corrige, por exemplo. Se você ficar atento na série, existem poucos inimigos humanos que eles matam com facilidade. Todos eles o Joe tem dificuldade pra matar, muitas das vezes ele precisa da ajuda da Ellie, e não são 30 caras, é 2 caras no máximo, e dá um trabalhão, e quando tem mais de 2 eles têm que correr. A série do The Last of Us, obviamente, por ser outra mídia, resolve essa questão da dissonância ludonarrativa, porque ali não faria sentido nenhum você colocar os personagens como o Rambo. Então por que isso existe nos videogames? Porque o videogame precisa ser jogado, precisa ser divertido, né, jogar aquilo ali. Então os caras têm que inserir essa mecânica do jogo de você ficar matando vários inimigos ali, simplesmente porque é isso que o videogame faz. Inclusive no 2 tem toda uma discussão, né, no The Last of Us 2, toda uma discussão problematizando a violência e a vingança, só que isso destoa muito, porque você jogar matando os caras no 2 é super divertido, é super bem feito. Então, a história do jogo tá querendo te dizer uma coisa e o gameplay tá querendo te dizer outra. Isso acontece com vários jogos, não só The Last of Us. A gente pode pegar um exemplo aqui que me vem na cabeça do Tomb Raider, o remake do Tomb Raider. Que você começa o jogo ali com a Lara Croft totalmente fragilizada, ela é uma menina que precisa de ajuda, que saiu da casa dos pais, mas, porra, tá ali se aventurando pela primeira vez, e aí o jogo começa, tem um desastre lá,
o barco bate e você sai, caiu naquela ilha maluca onde tem uma porrada de cultista maluco lá. Ela ainda se machuca na queda, ela tá toda ferrada, inexperiente, sozinha numa ilha maluca, cheia de cara doido. Uma hora de jogo depois você tá matando todo mundo a flechada, dando tiro, metralhando um montão de gente. Cadê a menina que tava sofrendo machucada? Não tem mais, né? Em uma hora de jogo ela se transformou na maior assassina do mundo. E é claro, isso tudo se resolve com uma frase. Você pode virar pra mim e falar assim, João, é videogame, cara. Aceita, só aceita. Tudo bem, eu concordo. É videogame, faz parte. Mas eu tô aqui querendo discutir, né? É que eu acho, na minha opinião, e aí eu quero que vocês deem a opinião de vocês também, que The Last of Us seria ainda melhor se não tivesse tanto combate, tá? Eu acho que tinha que diminuir para menos da metade os encontros com humanos ali que você tem que matar todo mundo. Eu acho que cada morte teria um peso muito maior, tá? Se você tivesse poucos inimigos humanos, assim como na série. Eles até tentam fazer isso um pouco, humanizar ali os personagens que você mata no The Last of Us, porque se você tem um grupo de 10 inimigos, se você mata um, eles começam a gritar o nome da pessoa que você falou, fulano. Aí quando eles veem o corpo do cara, eles falam, mas ela matou fulano, que não sei o quê. Então assim, ele já tem, o jogo já vai nessa direção de falar assim, cara, esses caras que você tá matando, eles são pessoas, etc, etc, etc. Então eu acho que seria muito melhor, seria ainda melhor, um jogo muito mais icônico se eles enxugassem essa parte. Acredito que não façam isso por questão de mercado, né? Um jogo onde você sai matando todo mundo, as pessoas estão acostumadas com isso, elas esperam isso dos jogos. Então eu acho que por isso que isso tá ali. Mas eu acho que seria ainda melhor se não tivesse. Eu vou dar um exemplo de como eu jogo, por exemplo, Fallout, né? Fallout é um jogo ali onde você pode resolver muitas coisas na conversa, você tem a opção de ser violento ou não, muitas das vezes. E eu sempre jogo esses jogos da Bethesda nesse estilo. Inclusive joguei Starfield assim, joguei Skyrim assim. A violência pra mim é sempre o último recurso. O último recurso. Eu tento tudo, tento subornar, tento conversar, tento fugir da violência o máximo possível. Porque quando a violência ela é necessária, quando ela acontece, aquilo ali se torna muito mais tenso. Cada pessoa que eu acabo tendo que lutar e matar no jogo, aquilo ali se torna tem um significado muito maior do que se eu só jogasse andando pra frente matando todo mundo. É lógico que a gente pode pegar jogos que fazem isso e tudo bem, por exemplo, Uncharted, que é um jogo todo caricato, e aí você sai matando todo mundo, é como se fosse um filme do Indiana Jones, um filme de ação, como se fosse um filme de ação mesmo. A história do jogo não se leva tão a sério. E eu poderia justificar o próprio Tomb Raider com essa mesma justificativa, ele simula ali um filme de ação da época do Indiana Jones, e por isso que ela consegue matar todo mundo, e tudo bem. Mas em jogos como, por exemplo, novamente, The Last of Us, eu acho que isso prejudica. Mas o meu ponto aqui, o ponto de questionamento que eu quero trazer aqui é principalmente focando nessa questão da violência exacerbada nos jogos, só porque tem que ser assim, porque sempre foi assim. Eu acho que, em alguns casos, isso piora a obra, em vez de ajudar, em vez de deixar mais legal. Quero saber a opinião de vocês, quero que vocês comentem aqui embaixo. Me diz também se isso te incomoda ou se você não liga pra isso. Comenta aqui embaixo, o vídeo não acaba. Quando ele acaba aqui, ele continua na seção dos comentários e eu leio todos os comentários. Então deixa aí sua opinião, com certeza absoluta. Faz um teste, comenta aí que você vai ver que eu vou responder e ler seu comentário. Valeu, galera, é isso. Queria trazer essa discussãozinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!